A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Delas. Este que é um programa da UFADVille, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melchior e na coordenação da UFADVille, irmã Maria Helena Melchior. Eu sou Josi Rutz e junto comigo está aqui Janaína Melchior. A paz do Senhor, Jana, como é que você está? Tudo bem? Paz do Senhor, Josi, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesta manhã. E hoje o programa está muito especial. Hoje é dia de aprender com as mulheres da Bíblia. Com quem mulher será que a gente vai aprender hoje? A UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. Ficou curiosa, né? Então, hoje nós vamos aprender com a Ana. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Nayá Bandeira, que vai estar ministrando aos nossos corações. Mas antes, Josi... Isso mesmo, Jana. Antes, esse povo que está assistindo a gente tem que compartilhar a nossa programação. Você compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, você compartilha nas suas redes sociais. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. E fique com a gente, acompanhando a nossa programação. A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Nayá Bandeira. Eu quero dizer que é uma honra poder cooperar com o reino de Deus através dessa programação. Através dessa plataforma, nossa intenção é edificar a sua vida. E como não te edificar? A gente falando da palavra de Deus, do poder do Evangelho. Então hoje nós estamos nesse quadro Personagens da Bíblia e vamos falar sobre Ana. Amém? Então fique conosco para a gente aprender um pouco mais sobre essa personagem. Gente, Ana no hebraico significa graça ou cheia de graça. A sua história ela é relatada no livro de 1 Samuel em 2 capítulos. E nós vemos uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher realmente cheia da graça de Deus. Ela morava com Eucana, numa cidade chamada Ramataim Zofim, que ficava na região de Efraim. E a Bíblia é bem clara em dizer que ela era uma mulher amada pelo seu esposo, era uma mulher cuidada pelo seu esposo. Nós conseguimos ver a expressão desse esposo por essa mulher chamada Ana. Só que ela também convivia com a outra esposa de Eucana. Ele tinha uma outra mulher chamada Penina, a qual a Bíblia vai dizer claramente que ela perseguia, irritava, desestimulava, oprimia emocionalmente a vida de Ana. Essa convivência era uma convivência muito tóxica, era uma carga muito pesada para Ana, porque a Bíblia vai dizer que todas as vezes, como de costume, uma vez por ano, essa família, Eucana, os seus filhos com Penina e Ana, eles subiam a Siló, onde ficava ali o templo, o sacerdote Eli, esse profeta, esse homem que cuidava de toda essa liturgia, né, diante da arca de Deus, e eles subiam uma vez por ano também com Ana. Só que quando eles subiam, o texto é bem claro, todas as vezes que Ana ia subir a Siló, juntamente com toda a família, para sacrificar e adorar o Senhor, era esse momento, o momento do desgaste emocional e da pressão emocional e da grande perseguição por parte de Penina contra Ana. Então havia uma intensidade ali muito grande de perseguição e de opressão. Todas as vezes a sua adversária a oprimia, a irritava, mas era um nível tão caótico, tão extremo, que Ana perdia o apetite. Ela ficava tão abatida de alma, angustiada, que a Bíblia vai dizer que ela ia às lágrimas, ao choro constante e não tinha mais ânimo para nada. Tanto que o seu esposo tentava consolar ela. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Por que tu está tão abatida, tão perturbada? Ou seja, o meu amor te basta. Mas convenhamos que quando existe uma falta no nosso coração, quando existe algo que nós desejamos muito, outras coisas que nós temos, às vezes, não preenchem, né? Então, esse era o sonho, o desejo de Ana, até porque, culturalmente falando, dentro dessa perspectiva ali judaica, naquele tempo, não ter filhos era um constrangimento social muito intenso. Por que esse constrangimento? Porque se a mulher não tem filho, logo como ela vai levar a linhagem, o nome da família de geração em geração?
Ela vai interromper isso. A mulher que era estéril naquele tempo era uma mulher realmente massacrada pela sociedade. Havia esse constrangimento. Então, como que vai levar o nome, né? Como que vai procriar essa geração? Então, tudo isso era um constrangimento muito grande para Ana. Ainda tinha esse outro cargo. Então, olha só, tantas cargas que essa mulher enfrentava. Ela não tinha algo que ela desejava muito, certo? A sua adversária, a outra esposa de Eucana, acabava perseguindo ela de forma muito intensa. Outra carga. Ela não conseguia, às vezes, lidar com isso. Chorava, se lamuriava muito. Então, olha o tanto de problemáticas que essa mulher enfrentava. Tenta imaginar o emocional dessa mulher. Mas eles chegaram até Siló. Quando eles e a família chegaram, a Bíblia vai dizer claramente que Eucana, ele dava uma porção dobrada em nome de Ana, né? Para Penina ele dava a porção, era justo, mas para Ana ele dava uma porção muito maior, de tanto que era o amor dele pela vida dessa mulher. Mas um dia, quando ela chega em Siló, isso já se fazia costumeiramente, ok? O contexto vai ser claro, era sempre, era constante, uma vez por ano, a família fazia isso diante do Senhor em Siló. E uma das vezes que foi essa, a Ana chega em Siló e ela vai à parte ali no templo e começa a orar. Mas ela ora, ela se derrama diante da presença do Senhor de uma forma muito profunda, sincera, intensa. E dá a compreender pelo contexto que já era um costume. Toda vez que ela ia para lá, ela fazia essas intercessões. Ela se derramava na presença de Deus. E eu consigo compreender isso pelo que Eli, o sacerdote, falou para ela. Porque na hora que ela está, sabe aquela oração de tanta dor que você não consegue falar? Você só derrama ela de forma líquida, são as orações líquidas, onde você ora com as lágrimas. E lá em Salmos 56:8, o próprio Deus, inclusive, vai inspirar o salmista para dizer, assim na sua inspiração, que as nossas lágrimas, elas são colhidas no odre de Deus e as nossas orações são registradas no seu livro. Olha que coisa maravilhosa. Então, Ana, ela vivia nessa dimensão de oração, apesar de tantas dores e intensas cargas emocionais, tanto fora como dentro dela. Mas a mulher está ali, orando, se derramando. E aí o Eli começa a reparar aquela forma dela orar. Está falando, não está falando? Que oração estranha é essa? Eu não estou entendendo. E ele vai liberar uma outra palavra. Quantas palavras aquela mulher não teve de má interpretação, né, por aquele homem, até que ele vai e se expressa e diz logo o que ele pensa. E diz assim, mulher, até quando tu não vai se apartar desse vinho? Até quando tu vai ficar como uma mulher embriagada? Olha só, o julgamento daquele homem, já não bastava a carga daquela mulher. Ele como um sacerdote naquela posição. Então não foi fácil ouvir aquilo, mas ela se posicionou. E ela disse, não chame a tua serva de filha de Belial. Todas as vezes que existe essa palavra Belial na Bíblia, por mais ou menos 27 expressões, é uma conotação de cruel e de pessoas maléficas. Então, olha o que ele está comparando essa mulher a uma filha, como se fosse uma filha de Belial, alguém horrível, né? Pela forma como ele fala, foi ofensivo para ela. E ela vai e se posiciona. Eu não sou filha de Belial, não. Eu estou aqui orando, eu estou me derramando na presença de Deus, porque eu sou muito amargurada de alma. E aí ela conta para o sacerdote, expressa qual é o problema na questão da sua esterilidade, porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos, ela era uma mulher estéril. Mas na hora que ela conversa e fala e abre o coração, verbaliza a sua situação ao sacerdote Eli, ele libera uma palavra. Então, mulher, o Senhor vai atender o teu pedido. Pode voltar, porque o Senhor vai se lembrar de você. É como se ele estivesse falando isso, está dizendo assim, olha, a petição que você está pedindo, está se derramando aqui, ela vai acontecer. Pode ir em paz. E aquela mulher se levantou com uma fé. E o contexto vai dizer claramente, ela já não estava mais chorando, não estava mais angustiada, mas alegremente aquela mulher se levanta e volta para Ramá, onde estava a sua casa, com a sua família. Passando-se um tempo, né, ela teve ali o seu momento com o seu esposo. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Ana e abriu a sua madre. E ela gerou quem? Samuel, que significa pedida ao Senhor, ou por este menino orava eu. Que coisa extraordinária. Olha o resultado de intercessão, de oração. Agora, o que eu acho mais lindo são coisas que nós podemos aprender com Ana aqui. Olha, a primeira coisa que nós podemos
aprender com Ana, é uma coisa muito interessante para a nossa reflexão e que vai servir, se reverberar para você, é que quando ela teve Samuel, ela estava, antes de ter, no templo. Já era costume, de ano em ano. É assim que o texto diz, não é? Pois é. Antes de receber o milagre, Ana subia para adorar e sacrificar com a sua família. E depois do milagre, Ana continuou subindo para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Isso nos mostra um princípio de ensinamento muito grande, alusivo à gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Toda vez que a gente reclama de algo, que a gente imputa para Deus alguma culpabilidade de algum contexto ruim que a gente vivenciou, eu estou sendo ingrato. Porque uma pessoa, vou te dar um exemplo aqui clássico, uma pessoa que reclama daquela casa, tem que lembrar que tem gente que não tem, ou que tem uma casa que todo mês tem que pagar um aluguel. A pessoa que reclama porque paga aluguel, ela não está lembrando daquele que mora na rua. O que mora na rua, mas ele pelo menos tem mobilidade, está reclamando e se esquece que tem gente que está sem mobilidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, sempre a gente tem algo para reclamar e sempre tem alguém pior do que nós, numa situação muito mais precária. Então Deus não se agrada disso. Quando tu reclama do teu carro, tem gente que anda de pé. Quando tu reclama que anda de pé, tem gente que está, infelizmente, numa limitação para andar ou precisa de um subsídio. Então, deem graças em todas as coisas, não importa. Por quê? Porque é assim que Deus se agrada, essa é a vontade de Deus. Você lembra daqueles leprosos que Jesus curou? Eram 10. Todo mundo ficou tão alegre com a vitória, foram embora e só um voltou para agradecer. Mas o princípio do reino não é esse, gente, é gratidão. E nós vemos aqui uma mulher muito grata, com seu coração devoto ao Senhor, uma mulher leal ao Senhor, que tem vida com Deus, quando ela não tinha ainda o seu milagre, mas continua tendo vida com Deus, mesmo após o seu milagre, sendo grata. Um outro ensinamento também que nós podemos aqui meditar juntas, é sobre a questão de Ana dedicar o seu filho para servir ao Senhor. O texto depois vai dizer, no capítulo 2, que Samuel, ele crescia na presença do Senhor. Depois ele foi morar no templo, ficar no templo, e foi tendo uma vida espiritual desenvolvida, foi crescendo. As palavras de Samuel, depois que ele ficou adulto, nunca caíram por terra. Irmãos, Deus era com aquele menino. Ele cresceu ali, aprendeu a ouvir a voz de Deus, a se dedicar no templo, a fazer a obra do Senhor. Tinha um amor, uma dedicação, mas olha a base. Olha uma mãe que gera um filho para Deus. Olha uma mãe que gasta tempo ensinando sobre Deus. Que desde que ele era pequenininho, ela está dizendo, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não te gerei para o mundo nem para o inimigo. Eu te gerei para ser um homem e uma mulher de Deus. Olha a diferença de uma mulher que gera para um filho ser um cidadão do céu e uma pessoa que só procria. Porque procriar é só da existência. Agora gerar é da origem. E é isso que essa mulher fez e nós podemos aprender. Você que é mãe, crie os seus filhos na admoestação do Senhor, como consta em Efésios 6. Segundo o conselho do Senhor, segundo as verdades intrínsecas da palavra de Deus. Maria criou Jesus assim. Ele foi envolvido com Deus. Tu lembra? Ele era adolescentezinho, 12 anos em Lucas 2, mas ele estava onde? Jogando um monte de videogame o dia todinho? Não, bota a rédea nesse menino. Equilibra o dia a dia, a agenda desse menino durante a sua vida ali, mesmo criança, adolescente, na fase adulta. Enquanto ele estiver ali na sua casa, dê princípios para ele. Porque Jesus, com 12 anos, estava onde? Envolvido com as coisas do Pai. Então, esse é um grande ensinamento para mim e para você. Um outro ensinamento que eu consigo perceber, mensurar aqui nesse contexto da história de Ana, é sobre a questão de, muitas vezes, não obter na hora e no tempo que a gente quer aquilo que a gente está pedindo. Como eu mencionei, dá a compreender que ela já fazia isso há muito tempo. Já havia realmente uma intensidade de tempo, de constância se derramando na presença de Deus, tanto que Eli falou aquilo para ela. Até quando? Então, dá a entender que isso já era um costume de Ana. Mas nós conseguimos aqui reparar que, apesar do caos, ela é uma mulher de posicionamento espiritual, uma mulher de intensa oração. E a gente precisa aprender sobre isso. Porque quando a gente não está orando, a gente fica ansioso e desesperado. Mas em Mateus 6, o que Jesus ensinou? Para a gente não andar ansioso, desesperado por coisa alguma. Porque o vosso Pai, assim como cuida dos lírios, dos passarinhos, vocês são muito mais importantes do que eles. E o Senhor vai cuidar de vocês também. Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você. E esse é mais o ensinamento que nós podemos aprender com Ana. O tempo de Deus eu não sei qual é.
Eu não sei quando ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando para tirar como lição aqui no posicionamento de Ana é: continue orando. Oração não tem prazo de validade. Continue orando até Deus te responder para a honra e para a glória do seu nome. E se posicione em oração, porque tem guerras que você consegue até vencer em um ambiente mais natural, em uma conversa, em um diálogo, né? Em uma terapia. Mas tem guerras que é só no joelho. Tem guerras como Diana, que Deus havia cerrado a sua madre. Aqui é só um milagre da parte de Deus. E é o que Deus está falando para você. Essa guerra que você não está conseguindo vencer, ore. Continue na brecha. Porque você talvez não possa. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele pode todas as coisas para a honra e para a glória de Deus. E para terminar, 2 Samuel capítulo 2, a Ana faz uma grande oração. Gente, que oração. Depois você lê ela completa na sua casa. Uma oração extraordinária. E uma das coisas que tem no elemento dentro desta oração é ela dizendo que ela não vai tomar a força dela, mas vai permitir que o Senhor prevaleça com a força dele. Foi uma mulher totalmente dependente do Senhor. Não use o grito, não use a ofensa, não use a raiva, não use a mágoa. Essas não são armas poderosas em Deus. Mas Paulo vai dizer que as armas poderosas em Deus são as armas espirituais. Efésios capítulo 6. Vocês precisam estar revestidos e armados com toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus é fé, a armadura de Deus é palavra do Espírito, a armadura de Deus é justiça, é verdade, é evangelho. Então, vamos nos armar com as armaduras de Deus como Ana. Não lute, não milite com a sua própria força, com o seu próprio braço, mas deixe que o braço do Senhor milite essa causa, porque com certeza a vitória será certa. Eu não sei qual o Samuel que você está esperando receber, mas o que eu sei é que o mesmo Deus que ouviu Ana, Ele pode ouvir você e a sua oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração pela sua vida agora. Eu não sei quais são os dilemas que você tem enfrentado, mas eu quero liberar Salmo 34:19 sobre a sua vida. Muitas são as aflições do justo. Elas existem, mas Deus te livrará de todas elas. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te apresentar essa mulher, esse homem, esse adolescente, essa jovem, esse adolescente, essa jovem, Senhor, que está me escutando, que está nos assistindo agora nesse programa da Alphaville. E nós queremos rogar por essas pessoas. Nós queremos te clamar por essas pessoas e pedir que a mão do Senhor esteja sobre elas, que os olhos do Senhor estejam sobre elas, que o Senhor venha socorrê-las nas suas angústias, que o Senhor venha trazer força nas suas limitações, Pai querido. Aquele que está fraco, que tu possa fortalecer. Aquele que está doente, que tu possa curar. Aquele que está batido de alma, que tu possa alegrar esse coração. Faz coisas lindas, Senhor. Coisas, Pai querido, grandiosas como tu fizeste com Ana, aquela mulher que chorou, aquela mulher, Senhor Deus, que se entristeceu, depois ela mesma vai contar o seu testemunho no capítulo 2, dizendo que ela teve aquela mulher que um dia foi estéril, agora teve filhos e filhas para a tua glória, Pai. Então eu te peço, Pai, concede a petição dessa pessoa segundo o teu tempo e a tua vontade. Ajuda ela a lidar com essa situação, a ele guerrear com as armaduras espirituais que são poderosas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, dada a tua graça, dada a tua força, revigora, levanta, Senhor, não deixa ele ou ela esmorecer, mas que ela venha contar a vitória do seu Samuel, do seu milagre, para a honra e para a glória de Deus. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Que bom nós aprendermos com esses exemplos dessas mulheres cheias de fé. E que bom sabermos que nós podemos aplicar esses exemplos às nossas vidas também. Não é mesmo, Jana? Isso mesmo. E neste mês de outubro aí está uma programação muito especial, é Outubro Rosa, muitas congregações realizando os seus eventos, nessa época que é tão importante para a saúde da mulher. E neste mês de outubro também acontece o nosso grande congresso geral da Alphaville, que vai ser semana que vem, dia 18 e 19. Se você é aqui de Joinville, se você é da região, vem participar conosco, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes reservadas para esses 2 dias. Vai estar ministrando a palavra do Senhor a irmã Madali e no louvor a irmã Emeline Banda. Então, vem conosco participar, vai ser transmitido também esses cultos, né? O nosso congresso vai ser transmitido, então você de longe vai poder estar acompanhando e assistindo
também. Isso mesmo, Jana. E a gente te aguarda, como sempre, todas as quartas, a partir das 9 horas, tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Te esperamos, então, na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. A programação de hoje contou com o apoio de Dolabella Boutique Moda Feminina, vestindo mulheres com elegância e estilo. Loja online com atendimento personalizado. Telefone 47 8802 6466.